Olá, estamos mais uma edição do nosso programa Memória e hoje temos um convidado, dois, na verdade, convidados muito especiais. Nós estamos aqui com o nosso camarada Sebastião Neto, um verdadeiro patrimônio do movimento operário brasileiro, para nos ajudar e conduzir a entrevista, Daniel Angelim, antropólogo, estudioso do mundo do trabalho e também nosso diretor aqui na Fundação Lauro Campos. Queria cumprimentá-los e já sair para vocês, Daniel. Obrigado, Jael, meu amigo e colega aqui da fundação, nos apoiando sempre. E, bom, falar do Neto, né, para as pessoas mais próximas, amigas, o Neto, Sebastião Neto, dirigente sindical. E a gente fez questão, de ouvir, depois nessa série de vídeos, depois de a gente ter ouvido já companheiros e companheiras muito valorosos que trouxeram algum dos temas que a gente vai tratar aqui, Neto. Mas aí a gente sabe que a sua perspectiva, seu olhar é quase que único, assim, e tomara que complementar essas outras entrevistas que a gente teve, né. Então podemos ir diretamente ao que nos trouxe aqui, né, que é falar um pouco, Neto, da sua dedicação, abnegação a esse tema da memória sindical, né. Momentos importantes, chaves aí na construção da esquerda brasileira, que hoje em dia aí está enfrentando desafios imensos, no contexto da ascensão aí do neofascismo no mundo, né. A gente está num contexto de uma invasão, do sequestro, né, que o imperialismo americano estadunidense fez à Venezuela, ataques agora ao Irã, então muito bom ouvir, um pouco da tradição, socialista, comunista, solidária aí que vem de tudo que você vai falar, né, da CUT pela base, da formação da CUT, então, ir diretamente a esse tema. Primeiro, assim, uma pergunta mais aberta, pra entender um pouco esse processo da CUT pela base, que já tivemos aqui o próprio Stan, a Júnia falando, eh, qual é a sua percepção em relação ao papel da CUT pela base na formação da CUT, desse sindicalismo novo aí, cutista, que veio a partir do final da década de 70? Então, é uma coisa curiosa que ninguém fala, que a CUT pela base é a CUT. Quando a CUT está para ser fundada, até na véspera do congresso, teve a reunião dos metalúrgicos, foi quando teve o rompimento. Então, porque é tão forte a ideologia, eu chamo de ideologia da estrutura sindical brasileira, da unicidade sindical, que nem os melhores sindicalistas pensavam em romper. Então a CUT a CUT ela é melhor do que suas partes, é uma coisa inacreditável. Que tenha sido tão bom, um estatuto tão bom, com decisões tão boas, e tenha se mantido tanto tempo como uma referência de luta. Hoje ela ficar morna ou sem dente é outra coisa, mas ela foi um fenômeno, né. Mas a CUT quando surge, por quê? Inclusive o nome dela está errado. Tinha que se chamar como chamam no Colômbia, CUT unitária, uma central unitária, porque ela nunca foi única, mas era para ser única. Tinha a pretensão de ser única, né? Porque era uma coisa que todo mundo levava no banho-maria com os pelegos, para ter um congresso de todo mundo, congresso dos trabalhadores lá, em contraposição à CONCLAP, Confederação das Classes Produtoras. Tanto é que você for ouvir os velhos, pessoas como Hugo Pérez, foi uma cara importante, não se diga ser conservador, mas uma pessoa boa, né, ou mesmo que ajudaram a fundar a CUT, os nossos, Olívio, Lula, Jacó, Wagner Benevides, que é um esquecido, né. É. João Paulo lá do Rio Grande do Sul, João Paulo Pires de Vasconcelos de Monlevade, né, pra eles era uma CUT só. Então eles lamentaram que os pelegos não viessem. Foi um rompimento assim, se acaba o casamento porque o outro lado não quer. Você gostaria de continuar. É uma coisa muito forte. E o que foi decisivo para que a CUT saísse com esse lado, que acabou sendo a CUT? Foi decisivo 2 coisas. Primeiro, o vacilo desses pelegos, ou conservadores, ou o que você quiser chamar, ou chileno tradicional, e dos, seus aliados, que era o PCB e o PCdoB e o MR8, pela esquerda, de que não queriam mexer na estrutura sindical. Eu acho que os sindicalistas, não os das oposições sindicais, os sindicalistas que eu citei agora, eles queriam fazer uma CUT
que fosse melhor do que era a estrutura sindical, mas não tinha uma compreensão do rompimento. Tanto é que a CUT nunca ousou romper a estrutura sindical e nunca tentou realmente ser uma estrutura sindical diferente, uma alternativa. Ela não precisa ser, ela é maioria, não precisa ser alternativa, ela é a maioria principal. E depois veio o acostumamento, a legislação, a merda toda, né? Então a CUT pela base é a CUT. Tanto é, 83 foi fundada a CUT. Em 86, no Congresso do Rio, 3 anos depois, foi distribuído aos delegados internacionais uma pequena pirâmide de acrílico, uma basezinha muito bonitinha, CUT pela base, da CUT, não da CUT pela base, da própria central. As relações internacionais tem todos os delegados internacionais, uma coisa muito bonitinha, CUT pela base. E o chaveirinho era CUT pela base também. Então, quando a CUT pela base é criada em 86, é porque entre 83 e 86 já começaram alguns problemas de condução política, de vacilo na greve geral. Em 83 já teve eu acho que é o principal problema que eu poderia falar para vocês, que é já as questões democráticas internas serem sufocadas. Isso, vamos dizer, nos obrigou a criar a CUT pela base. Nós não queríamos estragar aquele casamento. Com uma corrente sindical, né? Com uma corrente sindical, não. E reivindicava, digamos, a natureza da base da CUT. Os princípios da CUT: internacionalismo, organização pela base, respeito à base, pluralidade de ideias, criar uma estrutura sindical própria no sentido de romper com a estrutura sindical, né, independência de classe. Por exemplo, uma discussão que já apareceu em 83, uma discussão ficou importante em 95. A quem nós nos relacionamos no mundo? Olha que situação estranha. Quem apoiou a criação da CUT em 83, foi o que nós chamamos de social-democracia. A Tisly, A Felicio. não. A Tisly, os sindicatos europeus de corte social-democrata ou socialista, como você quiser chamar. Socialismo para mim não é elogio, DGB. tá? Hã? DGB alemão. Essa área aí, apoiou. Quem foi contra? Os comunistas do PCB. Ou seja, você tinha FSM, CMT, que era católica, né? E a CIOLS. Quem apoiou foram os americanos, não. Nós estávamos em conflito com os americanos. Os americanos botaram aqui um bandido chamado Bruce J., que era de trabalhista do consulado, que o Gustavo brincava que ele aprendeu a fazer as coisas comendo pescoço de galinha, matando galinha no pescoço lá na Escola das Américas. Gustavo Coders. Ele sempre brincou isso aí, aprendeu na Escola das Américas, para não ter medo de sangue, matar a galinha pelo pescoço, galinha viva, mordendo elas. E foi uma sedução, vieram para cá, queriam namorar com a gente depois, quando nós estamos lá em 87, 88, os americanos. Até então, a FLC era coisa da CIA, Departamento de Estado, esse é o nosso discurso. Mas o que importa, as 3 grandes confederações, a nossa posição foi decisiva no Congresso de Fundação. Fizemos um panfleto, a Frente Nacional dos Trabalhadores, um grupo, e a oposição nisso, né? Então não gosta da gente, não é por acaso. Dizendo, não temos que desviar porra nenhuma. Isso é o problema da Europa, é a coisa da Guerra Fria, é um corte confessional que nós estamos fora, nós queremos nos relacionar com quem luta. Por quê? Porque nós sabíamos, o próprio representante da FSM aqui, Hugo Bianchi, que é uma pessoa maravilhosa do PC uruguaio, dizia, cara, tá tudo errado, esses caras são os imbecis, meus dirigentes, entendeu? E ele foi o principal assessor do Jacob Ittar, ele e a Lúcia, a mulher dele, nas relações internacionais da CUT, até o Vargas entrar. O Vargas é o cara que passa para a social-democracia, o Jacó não. O Jacó era meio malandro, falava com Fidel, prometia coisa, prometia parece que ia ser presidente da CUT, tudo mentira, né? Mas era um cara muito inteligente, tá? E ele se apoiava no Hugo Bianchi, que era o cara da FSM, e que ia rompendo. Quando nós fomos para o Congresso de 86, teve uma surpresa. Essa historinha é boa de contar, pena que vai ocupar tempo. Em 86, as 80% das delegações eram comunistas. Veio todo mundo. E não vieram social-democratas, vieram assim, o italiano, não sei o quê. O que aconteceu?
Eu vou com o Valdemar em dezembro para a Europa, passamos em 7 países, por quê? O Valdemar era cristão reconhecido, eu era comunista reconhecido, nós vamos falar com as 2 forças diferentes, por exemplo, ninguém no Brasil falava com a CGT francesa, nós falamos. Uhum. Um cara incrível, Jean-Pierre Page, foi uma relação de muitos anos, né, que depois viu o Vicentinho estabelecer uma relação sólida com a CUT e tal. O Vicentinho era muito bom nisso aí, né, nesse sentido, de ser aberto, né. E foi uma dificuldade porque, os 2 lados, então a gente assim, um era comunista, outro era cristão, denominado, né, vamos dizer assim, que o Rossi é um cristão socialista, vamos dizer assim, mas para convencer, levou esse livrinho vermelho nosso, ó, esse aqui é o nosso livrinho, isso aqui é a CUT, que era um discurso muito mais sensível aos comunistas do que aos social-democratas, independência de classe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então tem uma história muito mal contada. Só que em 86, combinamos lá com o Denis Jacou, que era o internacional da CFDT, que já estava indo para a direita naquela época, já estava indo para a direita, tá? Lá na França. E eles mandaram uma delegação ociosa. Quando vem essa delegação, o secretário internacional era o Vargas. E o Vargas pensa pequeno, acha que pensa grande, mas pensa pequeno, coitado. O que ele pediu? Ele pediu um apoio a um projeto contra a violência no campo. Realmente, o governo Sarney, que mataram Foi uma crise 200 e... não me lembro, pô, mas mataram gente, foi 86, que veio o DR, tinha o DR, né, entendeu? É pensar pequeno. A CIOS, quando veio com a delegação de peso, queria ter uma relação estrutural com a CUT. Só que nesse meio tempo, como o Vargas era muito convencido, vamos dizer, apesar do Vargas ter se formado pela JOC, ali em São Bernardo tem um traço muito anticomunista nas coisas, muito antipartido, medo de ser levado, uma bobagem, né? Porque a CUT é tão forte que não precisava disso, né? E aí casa com a social-democracia, e aí que é o grande problema, a CUT começa a tentar imitar as centrais europeias. Então toda essa coisa, desde você chegar numa central europeia, ter aquela porra daquele portão eletrônico, ter o porteiro que não te conhece, entendeu? A CUT não, a CUT era uma casa franca, livre, as pessoas entravam, saíam, né? Eu acho que até mais ou menos o Vicente segura um pouco esse caráter, porque eu falava com o Vicente. Hoje não, hoje é uma dificuldade, o dirigente já virou uma pessoa importante, né? Mas vamos voltar ao tema. Não, você falou rapidamente, né, tem uma outra coisa super importante na sua trajetória que a gente ouviu pouco aqui, na verdade, né, nessa série de entrevistas, que é o papel da oposição sindical. Uma vez eu estive, não sei se foi com o Keld ou com o Wagner Freitas, ele me falou assim: "O Neto", não, foi com o Arthur Henrique. "Neto foi o único", até verifico com você, o único dirigente da CUT, da executiva, que não dirigiu o sindicato. Não é Único. tradição da CUT ter oposição na direção executiva. E aí queria que você falasse um pouco, assim, desse movimento tão fundamental na formação da CUT, falar um pouco disso, e na disputa do Partido dos Trabalhadores, né, que eu acho que a literatura já fala, né, Eder Sader e outras figuras, que houve uma disputa, né, o que é o PT? É a fábrica ou é o bairro, né? E eu acho que a posição sindical, jogou um papel fundamental. Imagino que São Bernardo também, enfim, Lula, etcétera, tenham jogado um papel fundamental para, na minha visão, ter uma inclinação para a fábrica, mas a oposição sindical acho que é fundamental para Então, entender o isso. grande analista desse processo fábrica-barra é o Lúcio Kovarik. Lúcio Kovarik. É inacreditável que o cara sabe escrever. Ele captou, pegou tudo, né. Bom, aí o que você falou lá essa fala de eu ser um dirigente de oposição, bom, primeiro é um fenômeno que tenha sobrevivido como dirigente até 2000. É um fenômeno. Porque eu me elegi porque eu vinha bancado pela CUT pela base, que já estava indo para o vinagre em 2000, não é, já estava se dividindo. Eu devia ter saído antes da CUT, até 97, mas saí em 2000, paciência. Depois fiquei no Mercosul até 2002, mas esse é outro assunto, representando a CUT, que eu conheci determinados assuntos e tal. Mas vamos lá, a oposição, ela é o diferente que houve no sindicalismo brasileiro no século XX. Claro, pós-guerra. Tem que ter um respeito enorme pelo papel do Partido Comunista para organizar os trabalhadores, ditadura Vargas, Dutra, não é pouca coisa. É uma coisa que tem que ser mais trabalhada. Tem mais trabalhada. Tem um bom respeito por esse pessoal, embora discordando totalmente da linha política. Vamos dizer assim. O que acontece? Antes de 64, o sindicato, desde 53,
dos metalúrgicos, na retomada pós-Dutra, é dirigido por composição dos comunistas, socialistas e PTB. Tá certo? Então tem o PSB, o primeiro presidente, depois é o Fortunato Martinelli, Fortunato vai, que é irmão do Rafael, vai para a China, volta chinês, manda o PC passear, o negócio dele era outro, né? E aí vai o Deleuze, que é uma figura bonita, tá? Você pode ver a abertura do filme Braço Cruzado, Máquinas Paradas, o Isso. discurso dele é maravilhoso, né? Muito bonito, né? Bom, a situação, essa diretoria comunista tem uma oposição de direita, que é o Joaquim, é o cara mais importante, Joaquim de Santos Andrade, tá certo? Esse Que pessoal... ano isso, Neto? Hã? Esse registro que você está fazendo é de que ano? Não, não. Antes de 64 teve a eleição em 61, 61. em 63, né? Era 2 e 2 anos as eleições, tá? Até 67, 2 e 2 anos, até 69. Depois o Ministério do Trabalho muda para 3 anos, tá? Então, 61 ganha os comunistas de novo, 63 também. E quem é a oposição deles? É a direita pretensamente de formação católica, que é o Ciclo Operário da Vila Prudente. O livro que tem que ser lido, da Heloísa Martins, Heloísa Helena Teixeira de Souza Martins, O Estado e a Burocratização do Sindicato no Brasil. É a gênese desse pessoal. Aliás, nós homenageamos o último 9 de julho com a estátua do José Martinez, bem merecida, querida, né? Bom, esse pessoal, quando vem o golpe, pra vocês terem ideia, no dia 1º o sindicato já estava ocupado. Têxteis, bancário, construção civil, gráficos, metalúrgicos, foram ocupados no dia 1º. Os caras que foram interventores em Santo André, Guarulhos, São Bernardo, Sorocaba, tem mais um, foram reagrupados em 65 para a primeira eleição pós-ditadura. São exatamente os metalúrgicos de São Paulo da chapa de 63. Por isso fala que a diretoria dos interventores. O Joaquim não foi interventor em São Paulo. Não foi interventor em São Paulo, mas foi interventor em Guarulhos. São interventores pelo governo militar de confiança. Esse pessoal fica até 87 no sindicato, quando o Medeiros tira o Joaquinzão, tá? Bom, então a oposição, e tinha um grupo dos cristãos, vamos dizer cristãos, que o Valdemar Rossi é o cara, e para mim o Valdemar Rossi é o cara, ponto. Todos nós outros são secundários perto do Valdemar, figura da maior grandeza possível. O Valdemar, em 67, pense nós não tínhamos, eu cheguei aqui em 69, final de 69 para 70. A oposição não tinha um carro, tinha um companheiro nosso, Silvério, que tinha um Fusquinha, um cara lá na Moca. O resto de São Paulo inteiro não tinha um carro. Então todo o trabalho nosso foi ônibus, foi o cara, a reunião até 9 horas para chegar em casa, 10, 11 horas, no outro dia 4h30 para levantar, né? Trabalhar muito de pegar de 5 horas, pegar de 6 horas da manhã, então a vida é realmente difícil, né? Tanto problema familiar depois, né? Os filhos aí, os pais sumiram, não sei o que, não sei o que. Mas militância é isso mesmo, né? Foi assim. Lança a chapa em 67. A famosa chapa verde, que era por cor na época. O que essa chapa tem? Tem a reflexão basicamente feita pela JOC, puxada pela JOC, do Ver, Julgar e Agir, que é o método deles, que junta o método dos trabalhadores cristãos, a CO e tal. Esse pessoal diz, não, nós não disputamos a eleição, nós disputamos para acabar com a estrutura sindical. Acho que essa é a pedra fundamental, isso que interessa da conversa, que até hoje não mudou, tá certo? Então, todo o nosso embate, e que magnetizou muitas oposições, né? Eu, por exemplo, trabalhava na fábrica, viajava para Goiás Velho, de sexta-feira à noite, e chegava no segunda de manhã para trabalhar. É um negócio de louco. Eu virava 14 horas, os ônibus vinham quebrando, para ir até Goiás Velho, fazer uma reunião à tarde, sábado sábado à tarde, domingo de manhã, voltava para Goiânia, pegava o ônibus e chegava direto para trabalhar. Fazia para Goiás e Espírito Santo, dei assistência vários anos para Goiás e Espírito Santo. E outros companheiros fizeram coisas, isso ia até a Bahia, né, tal. Quer dizer, as oposições sindicais rurais têm muita ligação conosco, né? Mas a ligação, oposições rurais, entenda-se Igreja Católica, progressista. E, Neto, e você poderia explicar um pouco, assim, para quem está chegando no carro agora, a gênese da oposição, de onde surgiu essa ideia de ser tão inovadora assim? Então,
Nós temos uma entrevista muito boa com o Valdemar e fiz 3 perguntas para ele. Quais os princípios que nortearam a oposição? Qual a relação da oposição com a esquerda? Qual a relação da oposição com a igreja? É maravilhosa a entrevista. Ele falou 1 hora e pouco sobre os 3 temas aí. Mas retomando, o que é oposição? O Valdemar encabeça essa chapa de 67, imagina. Valdemar tem 5 filhos. 5. Não tinha os 5 ainda. Né? O Valdemar, ele era um pedreiro em Sertãozinho, o pai dele morre, 17 anos ele tinha. Foi uma opção difícil, 19, 20 anos, vim para São Paulo para assumir a coordenação regional da JOC, no lugar de um grande nome, tão grande quanto ele, que é o João Batista Cândido, que é o cara que organizou a greve de Osasco. Tem que ser recontada a greve de Osasco. A greve de Osasco tem como liderança o Ibrahim, mas a greve é dos caras da FNT, JOC e ACO, com os comunistas. Ibrahim era a liderança, que é outra coisa, tinha 19 anos, 18, 19 anos na época. Já. Ótimo líder, maravilhoso, mas não era direção. O Ibrahim não era a direção da greve. Bom, mas vamos lá. Ele vem para substituir o João Batista Cândido, como diretor de coordenação regional da JOC. Aqui eles fazem, naquela situação, de um lado a Pelegada, que já era Pelegada de nascença, Joaquim, Malvese, não sei quem, Zé Maria Vicentino, e os comunistas que eram muito ruins, na prática. Difícil lidar com eles. Maravilhoso, Galedes, mas difícil de lidar, porque era hegemônico e odiava os católicos todos, né? Inclusive tem gente que diz que mistura os círculos operários com a pastoral operária, não tem nada a ver. A Jéssica Jane tem um livro sobre isso que é um horror. Ela mistura tudo, coitadinha. Entende? É a cabeça quadrada, né? Do velho partidão, né? Bom, aí o lance essa chave de 67. O que acontece entre 67 e 70 e poucos? 69, o ato 5, não tem como ter participação. Pensa no grupo de trabalhadores. Pensa a coisa mais pobrezinha, mais tosca. Sem recurso, ônibus, sem dinheiro. Pediram uma igreja para fazer reunião, outra igreja. Gente demitida, não sei o quê. O que acontece a partir do começo dos anos 70? O pessoal que fez a luta armada volta buscando o povo. Esse pessoal vai ser muito importante nos bairros. É impressionante como quase esquerda que saiu da cadeia, das mais variadas correntes, mesmo que não é da luta armada, vão para os bairros e fermenta aquilo, né? E essa coisa, oposição fábrica, oposição bairro, é muito interessante porque você vai encontrar mulheres incríveis, companheiras, ou que puxavam a orelha do marido para botar na luta, mas que vão ser as mulheres que durante a década de 70 vão fazer tudo o que significa em termos de, principalmente, saneamento, moradia, escola, posto de saúde, né? Se você for ver o que eram descampados na leste ou descampados na sul, para não falar de outras regiões, esse povo é o pessoal que chegou ali onde não tinha nem rua montada, que são as mulheres lideranças, não. Esse pessoal que eu falo que o Kovarik interpretou bem. Uhum. E tem um fenômeno que o Murilo Leal identificou num texto dele agora sobre a ditadura empresarial, publicado pelo INEP e os trabalhadores, que é o seguinte: como que em 77 o país numa tranquilidade, é verdade que o Lugar já falava, já sabia que a ditadura estava, ele sabia na subestrutura, mas para baixo, o país foi um dos anos que mais mataram gente sob o Geisel, 77, 76, 77. Como que explode a luz de 78? Porque essa aqui é a explicação para esse movimento subterrâneo que existia nas fábricas e nos bairros. O que acontecia nas fábricas? Nós decidimos, a partir de 72, sumir para dentro das fábricas. Eu acho que o Éder que usa a expressão exílio nas fábricas. O Ameneles, não sei. Nós nos exilamos dentro das fábricas, né? Que era absolutamente clandestino, fábrica. E toda a estrutura da oposição funcionar não tinha nada a ver com a tradição da esquerda. Isso é muito importante. Muito importante. Qual é a tradição da esquerda? Quanto você tem, quanto eu tenho? Quanto que eu tenho de carro? Isso Garrafa. não conta a garrafinha. Quantos trabalhadores você traz da sua fábrica? Vai ter assembleia no sindicato. Quanto você vai levar? Ah, não sei o quê. O cara não traz, está fora da coordenação. Tem conversa, vai trabalhar, peão. Essa marca é uma marca muito da tradição do Valdemar. Entendeu? Então, se você for ver o núcleo dirigente da oposição, que foi mudando nos anos, tinha gente de partidos, mas sempre submeteram a isso. Por exemplo, PRC, tinha um grande militante na Zona Oeste e um grande militante na Zona Sul, tá? O César e o Jorge Preto. A gente se divertia porque cada um deles, na reunião de coordenação, era obrigado a trazer a posição do setor.
senão ele é destituído na semana seguinte. É a disciplina. Aí não ia pro boteco e dizia, vocês estão brigando no partido, você está brigando aí, como é que é? Pô, não sacaneia, pô. Se não trouxesse a posição da base, por menor que fosse essa base, fosse 6 pessoas, 8 pessoas, 15 pessoas. E tinha uma coordenação ampliada, estava todo mundo, e que era rigorosa. Isso nos anos foi melhor, nos anos 70. Quando chega 78, que eu vou dar um salto aqui por causa do tempo, o Anísio Batista, que é um grande organizador de fábrica, o outro grande organizador é o Geraldo da Zama, vocês tinham que entrevistar sobre o trabalho de base, dar uma aula para vocês aqui. Foi o comissário de fábrica mais importante. O Anísio foi numa reunião nossa e falou, gente, eu acho que nós vamos parar a Toshiba amanhã. Todos nós demos um jeito de ir no banheiro, não falar direito. Não podia falar, cara, vai pra greve que a gente segura. Ou não faz a greve. Ele falou, tá bom, se vocês... Eu vou ver o que eu faço com o pessoal lá. Por quê? Tinha tido a greve da Scania, dia 12, isso foi uns 8 ou 10 dias depois. A Toshiba é vizinha ali, a FAE é a divisa, né? A Toshiba logo em seguida a divisa São Bernardo. Ali tem uma relação muito próxima, familiar, moradia e tal. A fábrica subiu, a Toshiba. O Anísio, um grande organizador, como eu falei, parou a Toshiba. Aí desencadeou. Aí foi. Rafter, Zona Sul, Brombovéria e Osasco. Quer dizer, a gente sentiu a temperatura Era o momento. sem nenhum instrumento. Era, o que vocês acham? O que vocês acham? Que nem greve. Dá pra parar? Acho. Vamos ver. Aquela velha coisa. Então, só que isso foi uma explosão das comissões de fábrica. O que é 78? Está no filme Braço Cruzado, Máquinas Paradas. É a explosão do custo de vida. Olha que coisa incrível. A caristia, né? Momento do custo de vida, pela caristia, custo de vida, eleição nossa e a explosão das comissões de fábrica. Eu acho que nós temos documentação lá no IEP de umas 200 comissões de fábrica, Só da cidade de São Paulo. só de São Paulo. Muita coisa. E nós, é uma coisa, com todo respeito, sem querer usar a palavra, muito soviética. Muito soviética. É uma explosão. Então eu tinha um caderno que eu tentava anotar, que caralho, joguei o caderno fora, não tinha como anotar. Os peão corriam, ô Netão, vai lá. Tal. Por quê? Os peão faziam uma greve e chamavam a oposição para negociar, porque não confiava na diretoria do sindicato. A empresa falava, pô, mas eu não posso assinar um acordo com a oposição. Aí chamava o diretor, que era mantista do Estado da Vigilância do Trabalhador. Se pisar na bola, vão bater em você, hein? Se pisar na bola, te conhece, hein? Era uma coisa assim inacreditável. Era a massa avançada enquadrando a diretoria do sindicato. A empresa precisava daquele cara para assinar o termo. Tal. Claro que isso tudo foi se diluindo, porque não tinha estrutura, não tinha capacidade, não tinha dinheiro para tocar esse movimento, perdeu o contato com as pessoas. Mas isso foi em 78. A greve nas fábricas. Uma explosão de greve que nós não controlamos. Tá? Mas como é que você imagina, e responde um pouco o que o Murilo perguntou lá, por que 77 anos 78 tinha? Por que na cabeça do peão estava comissão de fábrica? Olha que coisa inacreditável. Milhares de pessoas dizendo, queremos comissão de fábrica, queremos comissão de fábrica. Porque a comissão de fábrica era garantia de alguma conquista parcial, reajuste, não sei o quê. Quando chega a 79, a burguesia se preparou, que ela foi pega despreparada em 78, o governo se preparou e nós nos preparamos. O que a gente fez? Vamos para uma greve de massas, não greve separadas. Fomos para assembleias, as assembleias são as assembleias de massa maravilhosas. Estádio de futebol, né? Não foi no estádio ainda não. Não. Foi lá na Cine Rock, Cine Piratininga, tá? Fomos para a assembleia de massa, votamos que tinha que ter locais de reunião nas regiões, os chamados comandos, os comandos de greve. O sindicato falou, eu não posso alugar aqui, é problema de vocês, o sindicato tem dinheiro. Então alugaram estacionamento, salão de baile, virou uma festa em São Paulo, tá certo? Como que o governo se preparou? No domingo, dia 29 de outubro, eles invadem as subsedes. E aí que só em Santa Amaro foram presos uns 140, deu 341 presos. Agora imagina uma greve, não importa o tamanho da cidade, São Paulo, Liverpool, Manchester, pensa uma cidade grande aí, que tem uma greve com 340 presos. Saiu a greve. Teve a greve. Alguns críticos até pela esquerda falam que nós somos porra louca, que não sei o quê,
que nós não queríamos sindicato. Não, ao contrário, nós fomos para a Assembleia, elegemos o presidente da Comissão de Salários, tivemos o bom senso de botar o Pereirinha, que era um companheiro que veio lá atrás, né, do AP, depois aquela do MEP lá, aquela junção deles lá, que era um cara muito, vamos dizer assim, no bom sentido, conciliador, de diálogo, não era nós que eram muito Radicais. queixo duro, vamos dizer assim. Botamos como presidente da Comissão de Salários, tá certo? Elegemos comandos, e os comandos diziam o futuro da greve. Então a gente enquadrava o diretor na área. O que acontece terça-feira? Matam o santo. E a greve sobe. Aí outros dizem, mas a greve sobe porque mataram o santo. Porra, mas aí fica difícil conversar, né? Fazemos a greve na segunda-feira com mais de 300 presos. A greve sobe. Mas claro que ela estava... E aí quando, o primeiro dia após a morte do santo, a polícia sumiu. Nós estávamos prendendo a gente na rua. Era muito simples. Segunda-feira, veio o dia da greve, você está na rua. Cadê a carteira assinada? Que aquela vez a tradição da ditadura ter a carteira assinada. Era metalúrgico? Preso. Preso. Você está fazendo na rua essa hora? Está de greve, filho da puta? Tá? Na quarta-feira a polícia soube. Na quinta eles chegam, rota. Rota, sirene ligada, os corredores industriais. Ficou difícil. E aí ficou difícil também, entre aspas, acabar com a greve. Acabar com a greve. Então tem uma assembleia, que é a Assembleia dos Ovos, porque a Pelegada perdeu o controle completo. Quem encaminhou a greve fomos nós. A foto é linda. Tá o Stan, tá o Vitor, o Valdemar, num palanque em frente ao sindicato. Os caras do sindicato, o pessoal da Ford, outras fábricas lá da Moca, não falaram para mim que eu não era de responsabilidade, vamos dizer assim. Mas o Vitor deu pano verde pros caras. Falou, compra, se puder comprar ovo podre. O que os preços apareceram foi ovo. Aí respingou nos caras, a foto é incrível, né? Até a foto que o Vitor mais gostava era a foto tudo cheio de ovo, ele falando, né? Tá nos nossos livros. Então, a oposição foi isso, ela tinha uma relação que nós não esperávamos, que sabíamos que ia. Tanto as comissões de fala de 78 como 79. O que nós não estávamos preparados, nós era um movimento. A gente vê os impasses do MST, os impasses do MTST, que movimento é movimento partido, não era um partido. E nós não tínhamos uma direção política partidária. Então, todo mundo... Mas você era militante de alguma organização? Não, nada a ver, da oposição. Você era um militante da oposição? Sim, mas o núcleo que dirigia a oposição era isso. Ninguém era militante de nada. Eventualmente um entrava, como eu falei lá, do PRC ou do outros, Convergência, PCB, parece que todo mundo participou. Mas a gente enquadrava todo mundo. Porque nunca tinha falado, vai ter um congresso. Assembleia. Massa. O congresso o segundo congresso foi de 86, né? Nós tivemos 1.200 participando da Assembleia. Muito mais do que São Bernardo, agora tinha 400, que era proporcional, né? Porque até 88, na CUT, eu vou voltar para a CUT, até 88, você elegia delegados proporcional ao tamanho da base, sendo que tinha uma representação minoritária da diretoria, um cara. Quando cheguei em 88, que essa é a grande crise que a CUT pela base enfrenta, e os companheiros da Convergência e outras correntes de esquerda, que em 88 eles mudam radicalmente o estatuto da CUT, para privilegiar a eleição dos diretores do sindicato. Então a CUT começa a ter um desenho, sabe o esboço do desenho? De repetir a estrutura sindical. E abandonar a base. O Caruso tem um discurso extraordinário para os delegados rurais. Quer dizer, companheiros, eu falo com muita emoção, né, em Belo Horizonte 88, que eu estou me despedindo de vocês. Não vou ver mais vocês no Congresso. Vocês sabem que vocês não serão delegados nos próximos congressos? E os rurais votando com a direção. Votando com a direção. Votando com a direção. Né? Era assim, aí votava em massa contra nós. Contra nós. Nesse congresso, a Força Socialista fecha com a articulação. Foi um embate horroroso. Que a gente gritava, farsa, farsa, farsa. Tem raiva da gente até hoje por causa disso. Mas quando entram na direção, se cruzam com a gente. Porque não dava para conviver com aquele ambiente. Eles viram uma boa tradição. MEP, Era o Jorginho já? Não. Não, Durval. Né, mas, não, Miguel Rosseto. Que ano você fala? Miguel Rosseto. Esse que você está falando? Não, esse é... Não, Esse sempre foi da DS, né? Quem? Miguel Rosseto. Não. Vamos lá. Nós tínhamos um cabeça de chapa. Ah, sim, entendi. Então, foi Miguel Rosseto, Cinti Polo. Durval, Jorginho. Hã? Cinti Polo. Cinti Polo.
Mas foi o Miguel. Sindipolo, metalúrgicos e sapateiros. Mas não é por causa disso. Não? É o mais indicado na hora ali, vamos ver Sim, quem sim. mais representa e tal, não é? Agora, o Miguel teria sido o melhor presidente da CUT. O companheiro nosso, Silvio Portela, sempre defendeu isso. Falar para a articulação, vocês estão errados. Se quer ter um bom presidente, é Miguel Rosseto. E a articulação elegeu quem? Meneghelli? Então, a articulação teve, desde o começo, o Jair. Tá certo? Que foi um cara injustiçado, que o Jair realmente era um peão bom. Fizeram um livro sobre a CUT lá, eu fui o que falei na homenagem, falei, Cabeção, vem pra cá, nós dois juntos aqui, você é o cara. Palmeirense, sou corintiano, mas beleza, é o cara. Porque o Jair, quando ele vai tomar posse na presidência do sindicato, a Folha de São Paulo fez a matéria de primeira página dizendo que ele não sabia falar. Era verdade, como o Lula também não sabia falar quando pegou o microfone pela primeira vez. Então ele foi um cara que atiraram muito nele. O Jair, ele era meio, como que dizer assim, acho que nenhum dirigente da CUT estava à altura da tarefa, para não ofender ninguém. Mas o Jair tinha um impulso de classe, o Jair é o cara das golas vermelhas da Ford, ele pula o muro da Ford lá, que é um classista. Agora, a outra coisa é aquela impacto da corrente majoritária nas ordens políticas. Por exemplo, uma época o Jair falava mais com o Oded Gragel que conosco, que é o cara da Brink. Eu dizia, porra, que tu tá namorando esse cara, porra? O cara não sai do teu gabinete, que porra é essa aí? Entendeu? O cara Tinha sala na CUT. que é isso? É doido? Esse cara é empresário. É progressista? Eu também sou, minha avó é progressista, cara. Eu quero saber luta de classe. Entendeu? Por exemplo, o Vicentinho, coitado, essa piada é boa. Chega um dia na executiva, aí já tá, o PCdoB já tá já tá na CUT. Eu tenho uma pessoa que eu tenho uma admiração irrestrita, que é o Wagner Gomes, foi do Metroviário, que já morreu. Que é um irmão que eu tinha, né? 2 irmãos que eu tinha, um do PSTU, que era o Didi, e o outro que é o Wagner. Mandamos junto pra tudo quanto é canto. Sem problema nenhum. Foi extra... Pô, o cara do PSTU é do PCdoB, porque se tem alguma coisa contra, come criança. É do PSTU, é do PSTU, votei neles. Pra governador, pra senador, pra vereador, caralho, né? Bom, então o Gil Vicentinho chega, coitadinho. Ele queria aprovar uma coisa junto com a Brink, que era uma campanha Empresa Amiga da Criança, né? Então, o que é Vicente? A gente tinha muita condescendência com o Vicente, porque tinha muito carinho por ele. É um cara muito legal com a gente, muito legal, de diálogo e tal. Aí ele falou, não é assim, a gente fala com o pessoal na base, com o sindicato, a empresa que não explora a criança, a gente põe um selo, deixa botar um selo no produto, empresa amiga da criança, e a CUT assina junto com a Brink. E aquela ação não acabava. Aí o Wagner falou, Vicente, eu tenho uma redação para o selo. O Wagner de meias palavras. Põe assim, essa empresa não explora a criança, só explora o pai e a mãe da criança. Gente, vamos almoçar que acabou a conversa. Não, pra você ter ideia, a mesma coisa quando o Marcelo Sereno, que é um sem cabeça, lá do Rio, propôs receber quem? O Clinton, né? É do Clinton, é isso? Né? Batia a época. O Clinton, né? Clinton, depois Bush. Aí o Sérgio, do Comitê Central do PCdoB, falou, Marcelinho, não tem problema, você entra abraçado com o Clinton, eu tô com a turma aqui jogando pedra em você do outro lado. Entendeu? Então tinha um problema desses erros políticos que é estruturado dentro do PT, se perguntaram do PT, que vinha para a CUT. Eu acho que o mais grave é o Collor, que é o Pacto Social, que está nesse livrinho vermelho, meu que vocês têm aí, tá? Então o que acontece? O Jair resolve apertar a mão do Collor, e foi. 91. Quando ele foi no PT. E em nome da autonomia sindical, olha que loucura. Ele diz, eu vou. O partido não pode mandar no sindicato. Tá certo em tese. Eu sou de maior, a senhora não manda em mim, vou sair. A menina pode falar com 19 anos. Mas, minha filha, vai dar merda, entendeu? Quem o Marco Aurélio contemporizou, tem Marco Aurélio Garcia. É um quadro, né? Maravilhoso, extraordinário, né? Contemporizou, falou, Jair, não sei se você percebeu, ninguém aqui tá falando que você vá. E o único que mais ou menos falou, Jair, já que você tá assim, vai, foi o Augusto Chiquem. Ninguém da executiva do PT, ninguém, nem da articulação, falou, vai. E foi uma merda, foi um desastre. O Collor tinha o que dar, entendeu? Porque tinha uma coisa que vocês têm que saber de 90 da CUT,
que é o seguinte: 88 muda o estatuto, tá? Em 90, a coisa que pouca gente fala é a plenária de Minas. Quando tem a plenária em Minas, o Carlinhos Calazans, que é atual secretário do Trabalho lá do Ministério do Trabalho, era o presidente da CUT. O Carlinhos Calazans, que é maravilhoso, fez um cartaz do MST assinado pela CUT: ocupar, resistir e produzir. Aí queriam punir ele por ter feito esse cartaz. Eu falei, o que está errado no cartaz? Queriam eh, eh, chegaram com uma proposta, que aí o principal falante era o Zé Olívio, que já morreu, que era engenheiro da Bahia, que é da executiva, como pessoa muito boa, mas um desastre político. Porque tem uma coisa que vocês têm que registrar: essa geração Keld, Zé Olívio, Delúbio, não, nunca teve problema entre nós. Nenhum problema pessoal, nunca. Eu converso com as pessoas a vida inteira. Agora o Keld já até morreu, fui na casa dele por causa dele morrer, inclusive, né? Keld ajudou muito as viagens internacionais, que eu fazia meio por conta, ele dava um avalzinho dele lá, né? Meio assim, vai que eu seguro a bronca, vamos dizer assim, né? Anuncia uma coisa muito importante que vai estourar no Congresso 91, que é o Congresso que eles vão nos roubar, que é transformar a CUT de movimento para organização, que é a influência europeia, a cabecinha europeia. Nós, é muito fluido, já tinham tirado os delegados em 88. Já tinham mudado de 2 anos para 3 anos no Congresso. Já tinham tirado a participação da base, tá certo? Já tinha um processo de começar a liquidar as oposições sindicais. Não tem mais oposição sindical. Porque lembra que é o período do Collor também do surgimento da força sindical. Aí é feito um pacto de Guerra Fria. 91. A gente até brincava, não sei se é machista dizer isso: não bolo com a minha mulher que eu não vou bulir com a tua. Tipo assim, cada um com seu cantinho, tá certo? Aí é quando também aqui a CUT nos tira o gás de apoiar as nossas eleições da oposição. Se consolida o Pacto São Bernardo de São Paulo. É um pacto tácito. O pacto é tão grave que o companheiro Grana veio também da JOC, bem formado, né? Esqueceu metade das lições, prefeito de Santo André. O Grana era presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT. 93 é a última eleição que nós disputamos. Em 96, os caras lançaram edital entre o Natal e o Ano Novo. A eleição de junho baixou para fevereiro. Eu estou em viagem, chegando em Uberlândia de um ônibus, o Marrom me liga e fala: Neto, saiu edital. Como edital? Edital em junho? Não. Em janeiro, imagina que foi em janeiro agora, 15 de janeiro, 12 de janeiro, montar uma chapa. Os caras falam: ó, esquece, não vai ter apoio. Não vai ter apoio. 96. A próxima eleição dos metalúrgicos é o Paulinho. O Grana, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, que concorria com a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos da Força Sindical, disputando quem pegava o dinheiro da Caixa Econômica e tal. Primeira página do primeiro boletim do Paulinho, uma carta do Grana dizendo: não existe pessoa mais indicada para dirigir os metalúrgicos que o companheiro Paulinho. 96. Acho que 96 ou 97, tem que ver a data. É o selo, você entendeu? Claro. Esse é o beijo furtivo que alguém fotografou. É a trepada no motel que nós pegamos. Então é isso, aí nós percebemos, nós saímos pro vinagre. E a minha hora de mesmo sair da CUT. Eu fui perdendo sustentação. Aí é o fim da oposição em São Paulo. O fim da oposição se deve, houve uma frase, guardem, houve a palestinização da oposição. Eu sempre usei essa palavra, não foi de agora. O Vitor, que viajou muito o mundo, falava: Neto, os palestinos trepam na lama, parem na lama, criam as crianças na lama, na chuva. Não tem jeito. Nós somos isso. Nós estamos rifados. Aqui a burguesia árabe não vai nos apoiar. Ninguém quer a gente. Ninguém quer. Entendeu? Ninguém quer a gente. Então nós vemos esse impulso, né? Que se esgotou, como todos os movimentos. Como se esgotou a Revolução de 1905, mal comparando, como foram as revoluções europeias lá, que o Marx escreveu tanto, como são as revoluções a partir da Revolução Russa, que deu o filho do Michel Novi de revoluções. Os ciclos de revoluções se esgotam, sim, desculpa. Não é isso? Agora, o que eu acho que fica, e é muito interessante, como a juventude hoje nos procura, os historiadores. E por último, a história dos metalúrgicos é escrita por nós, pelo Projeto Memória. Você não vai achar referências acadêmicas ou referências no Google da vida que não seja o que nós produzimos, que eu falo o movimento nosso, os nossos livros,
Você não vai ter a história do Paulinho, do Medeiros, vai ter a história do Vitor, do Carlos, do Silva, do Arsênio, do Valdemar, entendeu? Como pessoas. Nós somos muito coletivos. Então é isso. Acho que, Daniel, última pergunta, então, o que você coloca, Neto, o Daniel pode fazer um comentário até pra gente enquadrar aqui, como perspectiva de futuro? Bom, eu trabalhei muito na Moca. Sem ser muito pessimista para não ficar esse Eu recado. trabalhei muito na Moca. Nós somos frito e enfarinhado. Estamos fodidos. Eu tenho dúvidas se o atual sindicalismo, que ainda tem recursos para viver, teve o impacto do Temer, do Bolsonaro, retirar os recursos. Mas está tudo reacomodado. Sindicalistas têm relógio bom, tem celular bom, tem dinheiro para viajar. Nada contra. É necessário para a função deles. Mas, pela progressão que está tendo, da pejotização, da terceirização, se não, vocês têm que ver aquele filme, Essa Terra é Minha Terra, do Woody Guthrie, a história do Woody Guthrie. O que é um sindicalismo americano heróico? Vai para a base, vai perguntar para a base, vai conversar, vai receber tiro de guarda de fazendeiro, de milícia. Tem que organizar os peão, velho. É isso. Foi o que nós fizemos aqui, ué. Entendeu? E outros fizeram. Porto Alegre Metalúrgico, o Oliva em Porto Alegre, o João Paulo lá em Minas, não sei quem, o pessoal de Betim, sei lá. Eu acho que isso acabou. O sindicalismo hoje não anda na base. Não estou falando nem da sua própria base. Mas eu pergunto, com a digitalização das coisas, a quantidade de iniciativas que tem dos sindicatos que passa pelo contato direto físico. E não adianta, o peão quer conversar com você. Ele não vai conversar com você direito só pelo WhatsApp. Isso é uma outra consequência. Então, agora, existem muitos sindicatos bons, viu? Não necessariamente só da CUT. Os sinais são completamente trocados. O Gustavo organizou com a gente, era nosso assessor, eu acho que era mais dirigente que todos nós, Gustavo Codas, fez um seminário como é o trabalho do dia a dia na base. E vieram os sindicatos, CUT pela base, convergência, articulação, mal dividindo. E também veio o pessoal dos telefones, que era meu PCB lá no Rio, né? Surpresa das surpresas, a retórica revolucionária não bate com o trabalho de base. Não bate. Tem trabalhos excepcionais de dirigentes que nós achamos meio bola murcha, e tem trabalho de lixo, de merda, de grandes revolucionários de boca. Então a coisa não funciona bem assim. Esse patrão ficou lá na CUT, entendeu? Tudo gravado. Esse patrão é excepcional. Como é que é? Como é que é isso? Fizemos, por exemplo, eu fiz a primeira atividade na CSA. Não tinha nem auditório, ninguém tinha usado a instalação, eu que usei. Pedi oficina sobre juventude trabalhadora. Chamei telemarketing, São Bernardo, Franca, não me lembro, 7 sindicatos. Exatamente essa pergunta. Aí você viu quem é que tinha trabalho. Eu pergunto assim, quais são as cláusulas que vocês colocam todo ano sobre jovens trabalhadores? Quais as conquistas que tem? O que vale na lei? Não existia. Não existia. Então, se você não trabalha o jovem trabalhador, que daqui a 3 anos, 5 anos, é um profissional. Então, esse tipo de visão sindical, que não se divide pela política, se divide pela prática sindical, eu acho que é um sinal para onde você pode caminhar. Obrigado, Neto, Daniel. Neto, mais uma aula. Sempre quando eu encontro com você, por sorte é direto, né? Você não me dá um cachê e fica falando isso para mim? Que é uma aula ter. Muito obrigado aí pela sua presença, participação. Acho que fica, né, Jael, possibilidade de outros encontros que a gente não acabou não falando do IEP, que é um trabalho da sua vida, né, fundamental. E eu acho que a gente pode, de repente, fazer um parte 2 Sobre memória. só sobre a memória, tá? E muito obrigado. Valeu. Tranquilo.